passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, estamos entrando no teu receptor, com o programa Novo Nascimento, para comunicar convosco a palavra do Senhor. Está conosco nesta tarde para nos trazer o seu testemunho de fé, a maneira que Deus agiu na sua vida, presbítero irmão Isaías Ferreira da Silva, que colabora conosco ali no Guarani e tem sido um homem incansável na obra do Senhor. E nós queremos nesta tarde, irmão Isaías, cumprimentar o Senhor, a sua família com a paz do Senhor e desejar as mais ricas bênçãos de Deus nesta tarde, nesse testemunho, e que esta oportunidade que Deus lhe oferece possa contribuir para o Evangelho do Senhor aqui na cidade de Novo Hamburgo. De imediato nós queremos ler um texto bíblico da palavra do Senhor que está no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 6, que Paulo falou assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Bendito seja o nome do Senhor. Com esse texto bíblico, mais uma vez, cumprimentamos os irmãos, os ouvintes da palavra do Senhor, os irmãos que estão na sintonia deste programa, os irmãos ali do Guarani, da nossa sede, que Deus possa ricamente abençoá-los com toda a sorte de bênçãos. De imediato, nós queremos, nesta oportunidade, ouvir o irmão Isaías, a maneira que Deus gerou na sua vida um novo nascimento, que é o tema do nosso programa, o novo nascimento. Irmão Isaías, ele nasceu num lar cristão e levou 29 anos para entrar dentro de uma igreja. Mas quando Deus fala com ele, revela, como diz o apóstolo Paulo, revela as coisas ocultas, porque Deus amava a sua vida e Deus revelou a sua palavra e colocou ele dentro de uma igreja evangélica. A paz do Senhor, irmão Isaías. A paz do Senhor, pastor. Queremos ouvir, irmão Isaías, o seu testemunho nesta tarde, a maneira que Deus agiu na sua vida, para os nossos ouvintes do programa Novo Nascimento. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Muita alegria de eu estar aqui, junto com o pastor Antônio Barreto, testemunhando o que o Senhor Deus, nosso grandioso Salvador, fez em minha vida. Como o pastor Antônio Barreto relatou, eu nasci num lar cristão, Meu pai foi um desbravador no estado de Santa Catarina, integrado na obra, no Ministério da Assembleia de Deus de Santa Catarina, E passei junto com meu pai, desde a minha infância, em 5 campos, ele desbravando, construindo igreja, E eu ajudei a construir na minha adolescência, rebocando, colocando, assentando parquê em igreja, a igreja de Mondaí, Santa Catarina, igreja de Itapiranga, estado de Santa Catarina, também coloquei todo o parquê na igreja, quando jovem, Mas, como eu nasci num lar cristão, existem muitos jovens que também nasceram no lar cristão e se encontram como eu me encontrava na época quando eu estava caminhando junto com meu pai, morando com minha família, ele como obreiro, morando em casa pastoral, pregando a palavra do Senhor, mas eu não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, não tinha tido um encontro com Deus, não tinha sentido o sobrenatural de Deus na minha vida. E quando meu pai ficou doente, que ele foi acometido de uma enfermidade, então a convenção ele foi como se encostado, parou de pregar a palavra, mudamos para uma cidade de Chapecó, e ali eu parei de frequentar a igreja. Então, com 17 anos, eu
não resolvi a não entrar mais na igreja evangélica, qual meu pai congregava, né? Parei no caminho, né? Não me distanciei, né? E eu lembro minha primeira vez que eu saí para ir a um baile, peguei um ônibus para ir a um baile na minha juventude, que eu tinha decidido a não ser mais cristão, ser mais crente, né? Como muitos dizem, né? Eu pedi a Deus que, se porventura eu encontrasse numa situação, num acidente ou numa briga que dava muito naquela época, que Deus tivesse misericórdia da minha vida e que eu pudesse me arrepender. Eu lembro dessas palavras quando eu decidi a não frequentar, a sair e ir para o mundo, e fui para o mundo, né? Fiquei para o mundo, adormecido, né? Muitos anos, né? Passaram-se 29 anos, né? Em 29 anos, eu somente entrei dentro de uma igreja evangélica 4 vezes. Uma vez que eu estava no estado do Mato Grosso, e entrei para pedir ajuda para o pastor, e quando eu entrei lá, eu esqueci de pedir ajuda, saí de lá com a minha alma saciada pela palavra, mas adormeci de novo, né? Depois entrei num casamento, e depois entrei de novo, novamente, pela 3ª vez no enterro do meu pai, e pela 4ª vez no enterro da minha mãe, em 29 anos. Não gostava de evangélico, porque nós tínhamos passado, junto com meu pai, no ministério do meu pai, né, que a família sofre também junto, então eu me afastei completamente, né. Cheguei a um dia a negar a existência de Deus para minha mãe, quando meu pai estava numa cama, acometido muitos anos, ele ficou 20 anos numa cama, acometido da enfermidade, e eu olhei para minha mãe e disse que Deus não existia, porque meu pai tinha feito pela obra, e a minha mãe baixou a cabeça e disse: olha, meu filho, isso é o que nós temos que passar e nós vamos passar calado. E se calou, não falou mais nada para mim. Na próxima visita que eu fiz para ela, ela me apresentou com uma Bíblia. E essa Bíblia, ela disse que o pastor tinha indicado para ela comprar, que essa Bíblia seria para um obreiro, né? Eu peguei essa Bíblia, plastificada ainda, e guardei essa Bíblia. Não abri ela, nem desplastifiquei ela, guardei no roupeiro e esqueci de abrir essa Bíblia, esqueci dela, né? Como se ela não existisse. E passou os seus anos, né? Passaram-se 29 anos até que meu filho se preparando para fazer a crisma, né? Meu filho Ariel, hoje com 19 anos, e eu entrei no quarto dele, ele estava assistindo TV e estava assistindo um programa evangélico. E olhei para ele e disse: olha, não assista isso, que isso não é bom, né? Isso não convém para ti, né? Porque não vem nada de bom para o que estão falando aí na televisão, né? Eu achando que era um programa que a pessoa estava ali pedindo dinheiro, né? Como existem muitos programas hoje nos canais de TV, e falei aquilo para o meu filho, não, pai, é bom, olha o que o pastor ali está falando. E eu prestei atenção na palavra, uma palavra boa, uma palavra bíblica, né? E senti que aquela palavra era boa, aquela palavra foi entrando no meu coração. No momento que eu virei as costas, fiquei quieto para o meu filho, e virei as costas para sair do quarto dele, no momento que eu estava na porta saindo, uma voz falou comigo: conhece a palavra e não está ensinando para o teu filho. Naquele momento, eu saí do meu quarto, fui para a sala da minha casa, chamei a minha esposa, mandei chamar o meu filho e sentar na minha frente, minha esposa e meu filho, e eu relatei naquele momento para eles que meu pai era um evangélico, pregador da palavra do Senhor, e que dei a minha opinião para eles, falei o propósito do meu coração para eles, naquele momento que Deus falou ao meu coração, que eu conhecia a palavra, não estava ensinando para o meu filho, e falei para minha esposa: vamos procurar uma igreja evangélica, tem muitas por aí, dessas que tem para todo gosto, que
Então vai de encontro ao nosso viver. A minha esposa nunca tinha entrado dentro da igreja evangélica, nunca tinha ouvido falar o dom de língua estranha, nem o meu filho, né? E pensei, então, naquele momento que nós íamos procurar uma igreja. Naquele momento a minha esposa prontamente disse, há dias eu venho pensando nisso, teu pai era evangélico e a tua mãe disse que um dia nós íamos para o caminho que ele estava, servir o Senhor que ele estava servindo. E até então a minha esposa prontamente concordou e o meu filho, eu olhei para ele, meu filho, e disse para mim, meu filho, tu está disposto? Ele disse, não pai, vamos, eu paro com tudo que eu estou fazendo e vamos procurar uma igreja. E assim aconteceu, naquele momento, na sala da minha casa, houve aquela conversão de 3 corações se prostrando ao desejo do Senhor Jesus ali, que a Bíblia nos diz que ali no livro de João, capítulo 6, verso 37, versículo 37, que de maneira nenhuma Deus, o Senhor Jesus, todo aquele que o Pai me enviar, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E naquele momento o Espírito Santo estava trabalhando em nosso coração, na minha família, eu, na minha esposa e no meu filho. Até então, eu falei com a minha mana, que fazia 4 anos, minha mana evangélica, fazia 4 anos que eu não conversava com ela, não falava com ela. Ela congrega em Canudos, na Assembleia de Deus de Canudos. Eu fui no dia seguinte na casa da minha mana e fui lá para pedir uma harpa cristã emprestada, que eu queria ver a harpa cristã. Aquela Bíblia que eu tinha no roupeiro há vários anos guardada, eu comecei a ler naquela noite. E no dia seguinte, quando eu pedi para minha mana, que eu queria uma harpa emprestada, ela me emprestou uma harpa cristã, né? No momento que eu cheguei lá, eu disse para a minha mana, que fazia 4 anos que eu não falava com ela, disse, tu sabe o que eu vim fazer aqui? Ela olhou para mim na porta e começou a chorar. E me abraçou. E disse que fazia 21 dias que ela estava orando para Deus resgatar almas, né? E me convidou para ir no domingo à noite na igreja que ela congregava. Eu vim para a minha casa feliz, comecei a olhar a harpa cristã, lembrar dos hinos que eu aprendera quando era criança e ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia. E naquelas horas que foram se passando, passou o seu sábado e chegou o domingo, eu não dirigi à noite, eu não gostava de dirigir à noite. E quando chegou no domingo à noite, eu esqueci, não vou nem falar para minha esposa, mas antes de chegar o domingo à noite, o domingo à tarde, o domingo pelo meio-dia, quando a minha esposa me chamou dizendo que o almoço estava pronto, e aí eu fui no banheiro para lavar o meu rosto, minhas mãos, quando botei a mão embaixo de água, da água da torneira, e joguei aquela água no meu rosto, desceu, oh glória, desceu uma onda suave sobre a minha cabeça, uma onda que veio da ponta do cabelo descendo para baixo e tomando com uma onda pelo corpo, veio pelos meus braços e pelas minhas pernas, e quando chegou na ponta dos meus dedos, eu comecei a dar glória a Deus e aleluia, e glorificar o nome do Senhor Jesus. Coisa linda. Mas fiquei com vergonha, saí do banheiro, enxuguei as minhas lágrimas e fiquei com vergonha de falar o que tinha, aquela experiência que eu tinha vivido no banheiro ali para minha esposa. Almocei quieto e comentei com ela, hoje o culto, a minha mana disse que o culto hoje à noite vai estar bom. Diz ela, então nós vamos. E se passou-se aquela tarde, e quando chegou a noite, já eram 7h30, o meu filho Ariel, meu filho pediu para mim ajudar com o dever de casa, do colégio, eu sentado na mesa e explicando, ajudando ele no colégio, no tema do colégio. E aí a minha esposa disse, nós não vamos no culto, já eram 7h30, no domingo o culto começa às 7h30 da noite. Eu disse, pois eu tinha esquecido, então vamos, mas eu estou sujo, eu não tinha tomado banho ainda. Diz ela, vai, toma um banho, vamos. Aí eu fui, tomei banho, me arrumei, coloquei a roupa, e quando eu tirei o carro da garagem, que eu dei a ré, aquela onda doce e suave desceu para a minha cabeça de novo, e quando chegou a ponta dos meus pés, eu comecei a chorar e glorificar o Senhor Jesus, glorificar a Deus, e olhei para o lado e dizia para ela, pastor, eu dizia para ela, hoje tu vai conhecer o poder de Deus. Eu estava profetizando para ela
naquele momento que ela iria conhecer o poder de Deus, mas aonde que a igreja que a minha mana congregava, eu não sabia onde que ela congregava, pois eu não tinha entrado em Novo Hamburgo, há mais de 20 anos que eu moro aqui, eu não tinha entrado numa igreja evangélica em Novo Hamburgo, e peguei o carro e saí para o lado de Canudos. Perto da minha casa tem uma igreja, Assembleia de Deus, onde eu congrego ali, que é a sede da Assembleia de Deus da Floresta. E o meu carro foi dirigindo para o lado de Canudos, eu chorando e olhando para minha esposa, glorificando a Deus e falando para ela o que o Senhor, que ela ia conhecer o poder de Deus. Quando eu cheguei em Canudos, eu não sabia onde a minha mana congregava. Eu lembrei de um sobrinho da minha mana, por parte do esposo dela, do meu cunhado. Cheguei na casa dele, pedi para ele, bati palma. Quando ele saiu da porta, disse: Darcy, tu me leva na igreja? Daí eu te levo, eu disse, porque eu aceitei Jesus. E você, quando é que vai aceitar Jesus? Eu falei para aquele jovem, que é um pouco mais novo do que eu, o Darcy, que eu conheci outrora quando ele era pequeno. E já falando para ele de Jesus, antes de entrar na igreja, eu já estava testemunhando a salvação, falando de Jesus, sabendo que ele não tinha aceitado Jesus ainda. E daí ele me levou na igreja. Ele me levou na igreja onde o pai dele congrega, onde o irmão Florencio congrega, e me levou na igreja de Novo Canudos, setor 5 ali do campo de Canudos. E eu chegando, desci do carro, convidei o Darcy para ir para a igreja. Não, eu vou embora a pé, não vou. Ele não entrou, eu entrei na igreja de mão dada. E naquele momento que eu entrei de mão dada na igreja, chegou os porteiros pedindo para mim, né, que a minha esposa sentada de um lado e eu do outro. Eu olhei com uma cara de bravo para os porteiros, sabendo que o Senhor tinha me enviado ali, né, eu queria sentar do lado da minha esposa, mas daí fiquei quieto e sentei na sétima carreira de cadeira, e ali estava um missionário, que eu não lembro o nome, um missionário da Argentina, estava pregando a palavra do Senhor naquele momento. E no momento que eu entrei na igreja, naquele momento que eu entrei, estava bem na hora deles estarem tirando a oferta, e foi no momento que parece que desceu uma ducha de água fria na minha cabeça, mas eu fiquei quieto ali sentado. Senhor, foi o Senhor que me trouxe aqui. Por que o Senhor me trouxe aqui? Eu olhei para os lados, não vi minha mana, a minha mana não congrega aqui. Por que o Senhor me trouxe aqui? Eu não queria vir aqui, eu queria ir onde a minha mana congrega, que é uma congregação chamada Donai. Minha mana, o nome dela é Ruth. E naquele momento, o Espírito Santo me fez eu levantar a cabeça e olhar para o altar. Eu estava com a cabeça baixa, falando em espírito com Deus ali, porque que ele tinha me enviado ali, que não era ali que eu queria estar naquele momento, eu queria estar em outra congregação, que lá o culto ia ser bom. E quando eu levanto a cabeça e olho para o altar, que está aquele missionário ministrando a palavra, e em cima, na parede de trás do púlpito, eles tinham colocado para aquele dia a qual o evangelista, irmão Genésio Brito, que tinha dado o nome daquele culto, o culto do reencontro. Eu não sabia, mas naquele dia eles colocaram um cartaz que estava escrito naquele cartaz: hoje eu te trouxe aqui, oh glória a Deus. E naquele momento, meu coração se alegrou, porque sabendo que o Deus tinha me enviado naquela congregação, naquele dia. E ali, eu ouvindo a palavra, sou sincero a dizer que o texto que esse missionário pregou, eu não lembro, porque eu não fiquei prestando atenção na palavra, eu fiquei ligado direto com o céu, falando com Deus, e Deus mostrando os livramentos que Ele tinha dado na minha vida, mostrando os pontos perigosos que Ele me livrou, e me dizendo que sempre estive na palma de sua mão. E o culto foi se passando, e chegou no final do culto, quando esse missionário, olhando lá para trás, para os últimos bancos, onde os jovens sempre são acostumados a sentar, os jovens sentam lá mais no final, né? Olhou para o final das cadeiras lá e disse: ô jovem, você que foi escolhido, você que tem uma chamada, dê um passo à frente, né? Chamando os jovens ali, e eu estava na sétima fileira de banco. Naquele momento, aquele calor doce e suave que eu sentia na minha casa, quando fui lavar meu rosto, quando tinha sentido, quando tirei o carro da garagem, veio
rapidamente sobre minha cabeça e desceu como uma tocha de fogo, e meus braços pularam sozinho para cima, e minhas pernas começaram a andar sozinha para frente do púlpito, e ali eu me prostrei de joelho, levantando as mãos para cima e glorificando a Deus, dando glória a Deus, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Neste momento, eu lembro que toda a igreja foi tomada pelo Espírito Santo, e eu fiquei maravilhado, parecendo que uma corrente elétrica tinha passado pelo meu corpo de milhões de volts, né? Com aquela sensação que passava pelo meu corpo. E naquele momento, daquele dia, né? Onde chegou um homem de Deus atrás, colocando a minha mão na minha cabeça e dizendo que naquele dia, falando como se fosse dando uma profecia, né? Que Deus naquele dia Ele tinha me quebrado e me feito um vaso novo, para onde eu fosse, por onde eu andasse, eu fosse luz. E a partir daquele dia, eu coloquei a minha vida, meu coração, me dediquei na palavra do Senhor, me coloquei em oração, em jejum, e a partir daquele dia, eu não saí mais da presença do Senhor. A partir daquele dia, eu conheci o verdadeiro sobrenatural de Deus. Ali eu tinha conhecido o Deus dos meus pais, eu conheci o Deus que meu pai adorava, o Deus que a minha mãe adorava, o Deus que a minha irmã adora. E eu comecei a adorar esse Deus, entendi o propósito de Deus na minha vida, entendi aquele verso que está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo um dia eu negando Ele lá no passado, negando Ele, a existência dEle, ainda Ele teve misericórdia da minha vida e me levou para a sua casa, me levou para o seu caminho. E este foi o testemunho da minha conversão, né? E eu chegando na minha casa, eu não sabia orar. Eu não sabia orar, pois eu não tinha orado há mais de 30 anos, eu não orava. Eu não sabia orar, eu dobrava o meu joelho nos pés da minha cama e só dava glória a Deus e aleluia, glorificava o nome dEle, porque eu não tinha palavra, eu não tinha sabedoria para orar. E ali o Espírito Santo foi me ensinando, e eu, pecador como era, tudo aquilo que eu tinha feito no passado, e eu pedindo, Senhor, tão pecador que eu fui, mas o Senhor perdoa meus pecados mesmos. E naquele momento o Senhor me trouxe uma palavra que está escrito na Bíblia, no livro do apóstolo São João, capítulo 5, e versículo 15, que Jesus diz ali que eu sou a videira verdadeira, meu Pai é lavrador, e toda vara que está em mim que não dá fruto atira, e toda aquela que dá a limpa para que dá mais fruto, e vós já está limpo, que vos tenho falado. E daquele momento em diante, ali naquele momento no pé da minha cama, eu glorifiquei ao Senhor Jesus, me alegrei pela palavra que Ele tinha de conforto, tinha falado ao meu coração, e falado por essa palavra, que hoje é o meu manual, é o manual da minha vida. Eu sigo, esse é o meu manual de dia a dia, no levantar, no deitar, no levantar pela manhã, ao deitar à noite. Essa é a minha bússola, aonde eu me guio na palavra do Senhor. Glória a Deus. E eu não era batizado, eu não tinha descido as águas, porque quando jovem eu não tinha me preparado para descer o batismo. Comecei a orar e o Senhor começou a dar-me sabedoria. Eu falei com o pastor, eu não era casado, e preparei os papéis para casar. Demos entrada, casei. Antes de descer as águas, o Senhor me batizou no Espírito Santo. E no dia que eu desci as águas, lá no Rio do Sino, onde que o pessoal me levou lá, o evangelista irmão Genésio, né, Genésio Brito, e os irmãos não canudos foram com uma gaita, foram uma turma, foi um batismo lindo nas águas do Rio dos Sinos, onde eu e minha esposa descemos as águas ali. E no mesmo dia que eu cheguei na casa do Senhor, que entrei na casa do Senhor, no dia que eu fui batizado, que entrei na casa do Senhor e sentei, quando eu sentei, no domingo à noite, o irmão Genésio olhou para mim, pastor, e disse, sobe para cima. Eu subi para cima com as minhas pernas tremendo. Ele disse, pastor Antônio Barreto, naquele dia, no dia do meu batismo, ele olhou para mim e disse, você é obreiro da casa do Senhor. A partir desse dia, quando faltar alguém
para começar o culto, você pode começar. No dia do meu batismo, Ele me consagrou ali, auxiliar para servir na casa do Senhor. E eu estou na presença do Senhor até o dia de hoje, esperando o Senhor Jesus voltar de uma hora para outra, né? Que é uma das maiores recompensas, né? É a salvação de nossa alma. Eu não fui para a igreja para buscar uma casa nova ou um carro novo. Eu fui para a igreja para buscar a salvação da minha alma, porque o Senhor foi na minha casa e me resgatou e levou para sua casa, que é a chamada casa de oração, ali onde que nós podemos ouvir a palavra do Senhor, aprender da palavra do Senhor, alimentar o nosso espírito. Aleluia! E foi assim, pastor Antônio Barreto, que o Senhor me tirou lá do mundo, lá do lamaçal do pecado e me colocou dentro de sua casa, assentado com meus pés numa rocha firme. Graças a Deus, meus irmãos, Aleluia. pela grande obra, a grande obra que Deus fez na vida do irmão Isaías. Eu estava ouvindo o testemunho do irmão Isaías e lembrando que Jesus mesmo disse no capítulo 17 de João: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós. Interessante, meus irmãos, que o irmão Isaías, 29 anos, fora do caminho do Senhor, fora do aprisco da casa de Deus, e Deus vai lá, escolhe ele e traz para dentro da sua casa. E dá um banho da sua graça, dá um banho da sua misericórdia, dá um banho do seu poder. E nós queremos, meu amigo, minha amiga, você que está triste, abatido, desanimado na tua casa, que sabe você está contra os crentes, você está contra a igreja evangélica, mas se Deus te escolheu, não tem que você se recalcitrar e ficar fora da casa do Senhor. Deus vai te trazer para dentro da sua casa, vai colocar o seu poder, o poder do seu Espírito sobre a sua vida, vai, quem sabe, te batizar com o Espírito Santo, vai te dar a alegria da salvação, que é muito mais importante do que cura divina, do que outras coisas, bens materiais, que é a salvação da tua alma, e Deus vai te transformar numa nova criatura. Você vai nascer de novo, porque foi assim que aconteceu com o irmão Isaías. Ele nasceu de novo, não do pai dele, não da mãe dele, mas nasceu do Espírito, da água e do Espírito. E hoje é um servo do Senhor e está nos ajudando ali no Guarani, onde é um dos responsáveis por a congregação do Guarani que nós servimos. Nós queremos compartilhar com vocês, nós queremos compartilhar convosco esta palavra. Nós queremos que tu tenha esta mesma alegria que nós temos de estar na casa do Senhor, aonde Ele ordena a vida e a bênção para todos sempre. Antes de nós encerrarmos esse programa, nós queremos que o irmão Isaías ore ao teu favor. E Deus vai te abençoar com toda a sorte de bênção. Quem sabe vai te curar. Eu estava falando com o sargento Paulo, ali no fórum, saí agora do fórum, há poucos instantes saí do fórum, falaram com o sargento Paulo. E irmão Isaías dizendo que Jesus curou ele da diabetes. Jesus curou ele da diabetes. Ele era diabético e Jesus curou ele. E agora ele está com problema na coluna e eu disse para ele, irmão Paulo, Jesus vai te curar. Se aquele que começou a boa obra, ele vai te aperfeiçoar até o último dia, porque é assim que faz Jesus. E nós queremos que o irmão Isaías, nesta tarde, ore ao teu favor. Você está desanimado na tua casa? Está triste, cabisbaixo? Sabe, você não tem alegria de estar na casa do Senhor? Deus vai te dar alegria. Eu profetizo nesta tarde ao teu favor. Deus vai te dar alegria para a tua família, para que você esteja dentro da casa do Senhor, recebendo as dádivas de Deus para a tua vida. Isaías, ora para os irmãos. Soberano Deus, Criador do céu e da terra. Sim, papai. Chegamos à sua presença em nome do seu Filho amado, Jesus. Oh, meu amado, Deus. Deus, meu grandioso Salvador. Sim, Jesus. Te agradecemos, Pai amado, por esse momento, Pai, por esse dia maravilhoso. Que Oh, aleluia. Pai amado, nesse momento, Pai amado, eu levo, Senhor Deus, a cada, Pai amado, a cada lar, Pai querido, onde a imagem está chegando, Senhor Deus. Sim, é onde verdade. nós estamos entrando, Pai, nesse momento, Pai. Oh, eu levo, Deus. Pai, as famílias, Pai amado, eu levo, Pai, essa pessoa que está necessitada, Senhor É Deus, verdade, que está, Deus. Pai amado, que, Senhor meu Deus,
passando, Pai amado, por uma angústia, Pai, por depressão, verdade. Papai, uma situação financeira difícil, Papai amado. Verdade. Oh, meu Deus amado, desesperado, Pai. Verdade, sem Deus. solução para um problema, Pai. Sabemos que Estende o Senhor é a tua mão solução, Pai ensanguentada. amado, para todos os problemas, Estende Pai. a tua mão, Que o Senhor venha, Senhor. Pai amado, dar saúde para, Senhor, meu Deus, para aquele que está lhe pedindo saúde, Papai querido. Que o Senhor venha, Pai, abençoar, Papai amado, os filhos, Papai Sim, amado, ó dessa Pai. senhora, Pai. Sim. Desse Senhor, Senhor, meu Deus, que Sim, está pedindo Jesus. nesse momento, Pai, que está clamando a Ti, Papai querido, desesperado, amado Deus. Que Sim. o Senhor venha abençoar, Papai amado, maravilhoso a cada lar, Papai amado, como o Senhor tem abençoado o meu lar, Pai, a minha Sim, vida, Senhor, Jesus. e a minha família, Senhor. Eu te peço e te agradeço, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Volte a nos sintonizar a TV NH, canal 14, com o programa Novo Nascimento. Até lá, saudamos a todos com a paz do Senhor.